Muito bem, seja bem-vindo ao Exegese e Exposição, o podcast onde estudamos as Escrituras Sagradas com profundidade e clareza, para edificar pastores, líderes e professores na fiel exposição da Palavra de Deus. Eu sou o Reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em Ciências da Religião e também apresentador deste programa, que visa a equipar o povo de Deus com conhecimento bíblico e teológico sólido, fundamentado na autoridade das Escrituras Sagradas. Hoje eu vou responder a 3 excelentes perguntas enviadas pelo meu seguidor, Edicleuso Sérgio Guedes. Aqui eu tratarei neste episódio sobre a missão do Espírito Santo após a ascensão de Cristo, os salvos e os réprobos quanto à predestinação e se os eleitos de Deus podem ser encontrados em outras religiões também. Então fique comigo e vamos seguir para o nosso primeiro assunto, sobre a missão do Espírito Santo após a ascensão de Cristo. Ouça aqui a pergunta enviada pelo nosso querido Edicleuso. Graça e paz, meu amado irmão. Tudo bem com o senhor? Shalom. Uma perguntinha básica, mas que para mim é de suma importância. A missão do Espírito Santo aqui, após a subida de Cristo, né? Cristo, ele prometeu aos apóstolos no capítulo 16 de João, que ele, quando fosse assuntar os céus, na sua ressurreição, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, né? E no versículo 8, ele meio que fala da missão do Espírito Santo. E quando ele vier, é isso? Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E assim ele vai explicar, né, o porquê da sua missão e dele aqui, não é isso? Após a sua ida e o Espírito Santo vindo para consolar os apóstolos, para estarem com os apóstolos e fazendo e cumprindo essa missão aqui. Dentro dessa missão, há também a missão de revelar Jesus, de revelar Cristo. O que o senhor diz? Será que nós podemos supor, com base nesse versículo 13, a última parte do versículo, e vos anunciará o que há de vir? Será que aí podemos inferir a ideia de revelar Jesus? O que o senhor diz? Sim, nós podemos entender que o versículo de João, capítulo 16, versículo 13, que afirma o seguinte: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade e vos anunciará o que há de vir. Esse versículo se refere a uma revelação contínua de Jesus, à medida que o Espírito Santo cumpre a sua missão de fazer com que os discípulos compreendam mais profundamente a pessoa e a obra de Cristo. Agora vamos analisar melhor alguns aspectos daquilo que estamos tratando na resposta à pergunta. No Evangelho de João, Jesus apresenta o Espírito Santo como Consolador ou Paráclito. Confira lá em João capítulo 14, versículo 16. Assim, como Paráclito, o Espírito Santo seria enviado para continuar a obra de Cristo após a sua ascensão. Essa obra, então, inclui várias missões específicas, como, por exemplo, a primeira delas, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Confira em João capítulo 16, versículo 8. Então, o Espírito convence as pessoas da sua necessidade de Cristo e também revela o padrão de justiça de Deus, que é encontrado em Cristo Jesus. O Espírito também aponta para o juízo vindouro, baseado na rejeição de Jesus.
E a segunda missão do Espírito Santo é guiar os discípulos a toda a verdade. Confira em João capítulo 16, versículo 13. O Espírito Santo revela e ensina a verdade de Deus, que inclui o pleno entendimento da salvação em Cristo, da natureza de Deus e também das implicações do reino de Deus para a vida dos crentes. O versículo 13 de João 16 pode também ser interpretado como uma promessa de que o Espírito Santo levaria os apóstolos a uma compreensão mais profunda e contínua de quem Jesus é e da obra que ele realizou. A frase "vos anunciará o que há de vir" está conectada ao fato de que o Espírito Santo não apenas confirma a verdade presente, ou seja, que Cristo fez, mas também revela as verdades do futuro, como a missão de Cristo sendo realizada na vida da Igreja, a segunda vinda de Cristo e também o julgamento final. Quanto à revelação de Jesus, podemos inferir que uma das formas mais poderosas em que o Espírito Santo anuncia o que há de vir é o contínuo entendimento de quem Jesus é e o que ele fez por meio da revelação pessoal e contínua no coração dos crentes. Jesus, através do Espírito Santo, revela a sua pessoa, a sua obra redentora e o seu plano para a humanidade, dando assim aos discípulos uma compreensão mais profunda daquilo que já aconteceu e do que ainda acontecerá. Para os apóstolos, a missão do Espírito Santo foi crucial para dar continuidade à obra iniciada por Jesus. Quando Cristo ascendesse aos céus, o Espírito Santo teria a função de equipá-los e orientá-los para que pudessem cumprir a missão de pregar o Evangelho ao mundo e estabelecer também a Igreja. Esse processo de iluminação e revelação, particularmente a compreensão das Escrituras Sagradas e da obra de Cristo, seria então fundamental para o avanço do reino de Deus no mundo. Bom, além disso, o Espírito Santo, ao anunciar o que há de vir, também prepararia os discípulos para o futuro, incluindo a promessa da segunda vinda de Cristo e os eventos escatológicos que seriam cumpridos. A Igreja, portanto, tem o Espírito Santo como seu guia, não apenas para entender o passado de Cristo, mas também para ser guiada para o futuro, especialmente no que diz respeito ao cumprimento das promessas de Deus. Portanto, podemos sim inferir que, ao dizer "vos anunciará o que há de vir", Jesus se referia à revelação contínua da sua pessoa e obra. O Espírito Santo, portanto, é fundamental para que os crentes compreendam a realidade de Cristo, o significado da salvação e a totalidade da obra redentora, além de prepará-los para o futuro em conformidade com a promessa de Cristo de voltar. O Espírito não apenas ajuda a entender o que Cristo fez no passado, mas também traz luz sobre o futuro, revelando a experiência da glória que virá. Bom, vamos fazer uma pausa aqui para refletirmos um pouco sobre o que vimos até agora. Eu voltarei em instantes para falar sobre os salvos e os réprobos quanto à predestinação. Esse é um tema polêmico. Então, fique ainda comigo nesse episódio. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã.
Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Os salvos e os réprobos quanto à predestinação. Bom, quanto a esse assunto, ouça a pergunta enviada por Edicleuso. O que dizer sobre os salvos e os réprobos com relação à predestinação? Deus ele predestinou alguns para a salvação, correto? Ele elegeu do mundo todo, de pessoas do mundo todo, antes da fundação do mundo, ele elegeu os salvos, certo? Com relação aos réprobos, aos que irão para a condenação, claro, que por causa dos seus pecados. Mas a questão da predestinação. Também não há predestinação para aqueles ou destinados àqueles que irão para o inferno. Claro, por causa dos seus pecados. Mas não há um destino, uma destinação, uma predestinação da parte de Deus com relação aos réprobos. O que dizer? O que dizer de Romanos quando ele fala assim, que Deus ele fez vasos para a honra e vasos para a desonra? Não significa isso? Também? Não quer dizer isso? A tradição reformada, baseada em textos bíblicos como Romanos 8 e 9 e também Efésios 1 e outros versículos ainda, a tradição ensina que Deus elegeu antes da fundação do mundo aqueles que seriam salvos. Contudo, a questão da reprovação ou da predestinação dos réprobos é tratada com mais cautela e envolve nuances teológicas importantes, mesmo para aqueles que advogam e defendem a fé reformada. De acordo, então, com a doutrina reformada, Deus, em sua soberania, escolheu os eleitos para a salvação por sua graça, sem que houvesse mérito ou obras por parte deles. Confira em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz o seguinte: Pois ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para adoção como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Perceba que essa eleição é vista como um ato de amor e graça de Deus, baseado exclusivamente em sua vontade soberana e não no mérito humano. A questão da reprovação ou predestinação para a condenação é mais sensível. O ponto central da teologia reformada é que, embora Deus tenha predestinado os eleitos para a salvação, ele não é diretamente responsável pelos pecados dos réprobos, o que os levam à condenação. A condenação, portanto, é resultado da justiça de Deus e do pecado humano, e não de uma imposição divina arbitrária. Romanos capítulo 9, versículos 22 e 23, é uma passagem frequentemente citada nesse contexto. Confira o que a passagem diz. E o que dizer se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Nesse texto, Paulo fala de vasos de ira preparados para a destruição, e também de vasos de misericórdia preparados para a glória. A interpretação reformada entende que Deus, em sua soberania,
permite que alguns sejam condenados para manifestar a sua justiça, e que outros ainda sejam salvos para manifestar a sua misericórdia. Contudo, é importante notar que os vasos de ira são preparados para a destruição, mas o texto não especifica que Deus os predestinou ativamente para o pecado. O pecado, portanto, é fruto da responsabilidade humana, e a condenação é a justa consequência desse pecado. Alguns teólogos reformados, como João Calvino, defendem a ideia de dupla predestinação. Isso significa que Deus escolheu tanto os eleitos para a salvação, quanto também os réprobos para a condenação. Contudo, é importante diferenciar entre predestinação ativa, onde Deus escolhe ativamente os eleitos para a salvação, e também a passiva, onde Deus permite que os réprobos sigam os seus próprios pecados, resultando, então, naturalmente, na condenação. A Confissão de Fé de Westminster, um dos principais documentos da teologia reformada, trata dessa questão de forma cuidadosa. No capítulo 3, a confissão afirma o seguinte, abre aspas, por decreto de Deus, para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna, e outros preordenados para a morte eterna. Esses homens e anjos, assim predestinados e preordenados, são particularmente e imutavelmente designados, e seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado e nem diminuído. Fecha aspas. Bom, no entanto, a confissão também sublinha que Deus não é o autor do pecado. Abre aspas. Deus, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e imutavelmente tudo quanto acontece. Todavia, de maneira que nem Deus é o autor do pecado, nem é violentada a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Fecha aspas. Então, embora Deus seja soberano sobre todas as coisas, a Bíblia também deixa claro que os seres humanos são moralmente responsáveis por seus pecados. Observe Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20, que afirma que ninguém tem desculpa diante de Deus, porque a criação revela a sua existência e poder, mas os homens suprimiram a verdade pela injustiça. Portanto, a reprovação não significa que Deus predestinou as pessoas a pecarem, mas que Ele permite que sigam os seus próprios caminhos de rebeldia, resultando na justa condenação. Finalmente, é importante reconhecer que a predestinação envolve um mistério que transcende a compreensão humana. Paulo, após discutir a soberania de Deus na eleição e reprovação em Romanos 9, versículo 11, termina com uma doxologia exaltando a sabedoria e o conhecimento de Deus. O texto diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos. Romanos 11, versículo 33. A doutrina da predestinação, portanto, deve ser abordada com humildade e reverência, reconhecendo a soberania de Deus e a responsabilidade humana, sem acusar Deus de injustiça. A teologia reformada ensina que Deus predestina os eleitos para a salvação por sua graça soberana. Quanto aos réprobos, embora sua condenação seja certa, ela é resultado de seus próprios pecados e da justiça divina. Romanos 9 mostra que Deus, em sua soberania, manifesta tanto a sua misericórdia quanto a sua justiça, mas sempre de forma justa e santa.
A predestinação, longe de ser um conceito que causa divisão, deve nos levar a louvar a Deus por sua graça e justiça incomparáveis. Muito bem, vamos continuar aqui o nosso estudo com a pergunta sobre se os eleitos de Deus podem ser encontrados em outras religiões ou não. Ouça a pergunta enviada por Edicleuso. O senhor acha que alguém... Um exemplo aqui. Deus tem os seus eleitos em todos os lugares, certo? Que virão a ele, tá certo? Um exemplo. O senhor acha que uma pessoa que está na igreja católica, que ele seja um eleito de Deus, ele permaneça lá? Vamos supor, Deus tem um eleito na igreja católica e ele permaneça lá? O senhor acha que isso é possível? Assim, de acordo, isso teologicamente falando e biblicamente falando. Sim, Edicleuso, é possível afirmar, com base nas Escrituras e também na soberania de Deus, que ele tem eleitos espalhados em diversos contextos, inclusive fora do meio evangélico. A eleição é um ato soberano de Deus, realizado antes da fundação do mundo, e, portanto, não depende do contexto religioso imediato em que uma pessoa se encontra. Em João, capítulo 10, versículo 16, Jesus afirmou o seguinte: Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui Jesus dá a entender que as suas ovelhas podem estar fora do contexto imediato do povo de Deus. Naquele caso, o contexto religioso era o do judaísmo. Mas elas então seriam trazidas a ele no tempo apropriado. Portanto, é possível que Deus tenha eleitos em diferentes contextos religiosos, inclusive em ambientes como a Igreja Católica ou outras tradições cristãs também que não sejam as evangélicas. A eleição não depende, portanto, do sistema religioso humano, mas do propósito soberano de Deus. Mas embora seja possível que Deus tenha eleitos fora do meio evangélico, a resposta à permanência deles nesses contextos depende de diversos fatores. A teologia reformada sustenta que os eleitos, ao serem regenerados pelo Espírito Santo, buscarão a verdade do Evangelho. Isso significa que no tempo de Deus, os eleitos terão um encontro com Cristo de maneira clara e bíblica. Veja o que Jesus disse: Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João, capítulo 6, versículo 37. Essa declaração de Cristo aponta para a certeza de que os eleitos serão atraídos a Ele. Embora a igreja evangélica não seja perfeita, é nela que, historicamente, os fundamentos do Evangelho têm sido pregados com fidelidade, especialmente no que diz respeito à justificação pela fé, à centralidade de Cristo e à autoridade das Escrituras. No entanto, nem todos os eleitos saem imediatamente de sistemas religiosos equivocados ou imperfeitos. Deus, então, pode trabalhar de maneiras misteriosas, conduzindo-os progressivamente ao entendimento completo da verdade. Em casos onde o ambiente religioso compromete diretamente a verdade do Evangelho, como a salvação pelas obras ou até mesmo a idolatria, é esperado que o eleito, ao ser iluminado pela palavra, busque se alinhar com uma comunidade que pregue a fé bíblica e não uma fé distorcida. Bom, o Espírito Santo desempenha um papel crucial nesse processo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, como nós lemos em João capítulo 16, versículo 8, e também guia os eleitos a toda a verdade. Veja lá em João capítulo 16, versículo 13.
É por meio da ação do Espírito Santo que os eleitos são conduzidos a uma compreensão mais plena da palavra e da graça salvadora de Deus em Cristo. Historicamente, há exemplos de pessoas eleitas que saíram de contextos equivocados após encontrarem a verdade do Evangelho. Martinho Lutero, por exemplo, era monge católico antes de liderar a Reforma Protestante. Ele foi conduzido à verdade da justificação pela fé, enquanto ainda estava dentro de um sistema cheio de erros. Ao mesmo tempo, é possível que alguns eleitos permaneçam em contextos equivocados por ignorância ou por falta de oportunidades para uma instrução bíblica clara. Deus, então, é misericordioso e soberano para lidar com essas situações. Contudo, o chamado bíblico é que todos os crentes cresçam na graça e no conhecimento de Cristo, como está lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. O que muitas vezes exige sair de sistemas que não estão alinhados com as Escrituras Sagradas. Assim, Deus, em sua soberania, pode ter eleitos em qualquer contexto, incluindo fora do meio evangélico. No entanto, a Bíblia ensina que os eleitos serão conduzidos à verdade do Evangelho. Então é possível que alguns permaneçam em contextos inadequados por um tempo, mas a obra do Espírito Santo e o amor à verdade os guiarão para mais perto de Cristo e da fidelidade bíblica. O chamado de todo cristão eleito por Deus é buscar viver de acordo com a palavra e em comunhão com uma igreja fiel ao Evangelho. Bom, já estamos chegando ao final do nosso episódio, mas antes eu gostaria de compartilhar com você o áudio enviado por nosso irmão Edicleuso, já agradecendo pelas respostas que eu adiantei a ele pelo contato que ele fez comigo no WhatsApp. Ouça o áudio de agradecimento. Reverendo, o senhor me deu um estudo maravilhoso agora, viu? Muito obrigado. Que bênção. Muito bem elaborado, viu? Deus continue abençoando grandemente, meu irmão. Bom, meu irmão Edicleuso, muito obrigado por sua participação. As suas perguntas nos levaram a uma jornada profunda hoje, tratando da obra do Espírito Santo e da perspectiva reformada sobre a predestinação soberana de Deus. Sim, como líderes e professores, precisamos lembrar de estudar com os nossos liderados assuntos teológicos e profundos como esses que nós estudamos aqui hoje. Bom, se este episódio foi edificante para você, assine o canal, curta o episódio e compartilhe-o com outros também. Eu te convido ainda a enviar as suas perguntas e sugestões em áudio, como fez o nosso irmão Edicleuso. Quem sabe você me ajudará a pautar o próximo episódio. Então, que Deus abençoe a sua vida e ministério. Até o próximo episódio de Exegese e Exposição. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida.